Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Com essa pergunta, e em nome de Jesus Cristo, nós queremos refletir mais uma vez sobre Sua palavra. Por que eu estou fazendo essa pergunta inicial? Qual o tamanho de Deus? Talvez você já fez, talvez já ouviu esta pergunta. Muitas vezes ela é feita por crianças, mas se bem que não é uma pergunta e uma reflexão tão infantil. Qual o tamanho de Deus? Eu estou perguntando isso porque a base desta mensagem de hoje é aquele versículo de Lucas, capítulo 1, em que lemos as palavras de Maria, quando ela disse: "A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor." E por que eu estou usando esse versículo? Por causa que esse versículo é o lema do Departamento de Servas da Comunidade de Cristo aqui, que completou 95 anos de existência. E está bem no centro do estandarte deste departamento. A minha alma engrandece ao Senhor. Eu fiquei centralizando a minha mente, pensando no engrandecer. E aí eu penso qual o tamanho de Deus, como engrandecer o nome de Deus. Essa é a origem dessa reflexão que eu compartilho então agora com vocês. As crianças, como eu disse, que às vezes trazem perguntas como essa e perguntam, refletem, elas comparam as coisas. Qual o tamanho de Deus? Ele é maior que a minha casa? Ele é maior que a montanha? Sabe, comparam tamanhos. Mas como poderíamos comparar Deus? Ele é o Criador, Ele está para além de toda a criação. Foi Salomão quem colocou de uma maneira mais interessante assim, essa situação do tamanho, quando ele construiu um templo, e digamos assim, o templo era para ser habitação de Deus. Será que condizia com o tamanho de Deus? Então Salomão escreve e pergunta assim: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que edifiquei. 1 Reis 8, 27, é o tamanho de Deus, não tem como contê-lo. Mas é uma reflexão interessante no sentido de pensar como engrandecer e como é o tamanho de Deus para mim e para ti. E tem uma história que se conta por aí, escreve, que eu acho muito legal e eu compartilho com vocês. Conta que essa pergunta, qual o tamanho de Deus, foi feita por um menino para o seu pai. Os dois estavam caminhando e daqui a pouco o guri perguntou: "Pai, qual que é o tamanho de Deus?" E o pai ficou um pouco, sem saber o que dizer, literalmente, né? E daqui a pouco ele escutou um barulho, era um avião voando lá no alto. E ele apontou para o filho, dizendo: "Olha lá, filho, o avião lá em cima." E ele logo perguntou: "Que tamanho tu acha que é aquele avião?" O gurizinho olhou lá para cima e disse: "Olha, parece pequeno, menor que o meu dedo." O pai então teve uma ideia e o levou até um aeroporto e procurou aproximar-se o quanto podia de um grande avião. E o filho ficou espantado. "Como é grande! Lá no céu parecia tão pequeno", disse o menino. O pai foi muito esperto e sábio, então, quando disse assim: "Pois é, meu filho, tu lembra que tu perguntou qual é o tamanho de Deus? Pois é. Para as pessoas que têm Deus distante, talvez ele seja pequeno, insignificante. Agora, próximos de Deus, ele é grandioso." A reflexão sobre a proximidade, a distância de Deus, ela é importante. Qual a distância que Deus está de você? Você tem vivido próximo de Deus, distante de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Reflexões que nós passamos a ter de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais direta. No raciocínio bíblico, sabe, os nossos pecados nos distanciam de Deus. Por causa dos nossos pecados estamos distantes e daqui a pouco ele pode parecer pequeno e insignificante. Mas a graça, a misericórdia, o Evangelho nos diz que Deus se aproximou da gente.
Em Jesus, Ele veio ao nosso encontro. Ele mostrou sua grandiosidade. E não a grandiosidade do seu poder, que já está aí diante de nós com as coisas que Ele criou, mas da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Vocês notaram que para o menino perceber o tamanho do avião, ele teve que se aproximar. Eu disse há pouco que foi Deus em Cristo que se aproximou. Mas a pergunta interessante é como é que nós podemos nos aproximar de Deus e perceber melhor essa grandeza? E eu respondo, aproximando-se das Escrituras Sagradas. Tal qual o pai levou o filho até o aeroporto para ver a grandiosidade do avião, assim nos aproximamos das Escrituras e passamos a perceber Cristo, a sua obra, face a face, a sua grandiosidade. E aí nós percebemos quão grande é o seu amor. Sabe que quando eu pergunto do tamanho de Deus, fisicamente a gente tem aquelas 3 dimensões, a altura, a largura, a profundidade, né? Quando compara-se, mede-se tamanhos. E é interessante que em Romanos 8:39, quando lá está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus, o apóstolo Paulo escreve, usando as dimensões, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que, como você sabe, é grandioso. Agora, voltando ao versículo lá, né? A minha alma engrandece ao Senhor, foi o que Maria disse. A minha alma engrandece ao Senhor. Como engrandecer um Deus que é imutável e que é incomparável? Como assim engrandecer? Nessa hora eu lembrei da explicação de Martim Lutero sobre algumas petições do Pai Nosso. Sabe os pedidos que tem no Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e assim por diante. Aqui, naquela expressão primeira, no primeiro pedido, santificado seja o teu nome. É interessante que Lutero diz assim, o nome de Deus já é santo por si só. E é óbvio, né? Como é que a gente vai pedir santificado se o nome de Deus já é santo em si só? Ele diz, não, mas nessa petição a gente pede que o nome de Deus, que já é santo por si só, seja santificado em nós. E a gente sabe, conforme a revelação em 1 Timóteo 4, que pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Então é na palavra, é nas Escrituras e no anúncio dessa palavra que o nome de Deus é santificado. E também, no nosso versículo, engrandecido. Se a minha alma deseja e quer engrandecer ao Senhor, é anunciando a sua palavra, é cantando louvores sobre as suas obras, reveladas também na Escritura. Assim, nós engrandecemos o nome de Deus. A Maria diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E ela continua dizendo a razão, ou por quê? Porque ele contemplou na humildade da sua serva. Interessante esse versículo. Porque ele contemplou na humildade da sua serva. A gente percebe como esta serva, Maria, e que está no centro, né, do departamento de servas, claro que no centro está Jesus, mas deste versículo, que é o lema do departamento de servas aqui da comunidade, mas que deve ser o centro de todo servo, serva, de todos os cristãos, ali está ela reconhecendo que ela é humilde, que ela nada merece, mas que em Jesus, nesse cumprimento da profecia, Deus contempla a humildade dela e de todos nós. Essa palavra humildade pode ser também ali traduzida por nulidade. Contemplou na nulidade da sua serva. Veja como ela se vê pequena e por isso a grandiosidade com que ela enxerga por meio da fé nosso Deus. Gente, antes eu falei de tamanho. Qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho dos seres humanos? Que é o ser humano, né? Para que dele te lembres, diz o Salmo 8. Mas se a gente pensar no tamanho dos seres humanos, tem aí nos livros dos recordes os seres humanos que são maiores, mais altos, enfim. Mas Jesus,
quando falou do maior ser humano, não apontou para nenhum gigante como Golias. Ele disse que o maior dentre os nascidos de mulher, ou seja, o maior dentre os seres humanos é João Batista. E Jesus não estava falando da altura, da largura, mas da grandiosidade aos olhos de Deus. E quando a gente olha para João, a gente vê alguém que é centralizado em sua humildade. Lembra? Ele dizia assim: eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias do Messias. Ele dizia: convém que ele cresça, que Jesus cresça e que diminua eu. Reconhecendo-se como ele era pequeno, humilde, ou como Maria diria, um nada, reconhece-se que Deus faz tudo do nada. E é nesse nosso esvaziar-se que Deus nos completa com a sua grandiosidade. Esta é a sabedoria bíblica para todos nós. E aí ela nos leva a querer engrandecer o nome de Deus e a servir a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus e servir uns aos outros. Que bonita esta palavra, servir. Que bonito ter um departamento com o nome Departamento de Servas. Que todos tenham essa perspectiva. Quando o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela ficaria grávida e daria à luz o Messias, ela disse: eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Em outras palavras, pode contar comigo. Que esse exemplo também nos motive, nos direcione à vontade de servir e de cada vez aproximar-se da Escritura para perceber a grandiosidade de Deus. Maria quer engrandecer o nome de Deus porque ela percebe também nas Escrituras. Vocês notaram isso? Se lerem todo o texto do Cântico de Maria, ela termina dizendo que Deus assim estava cumprindo a profecia feita aos nossos pais, ela disse. A profecia de ser uma bênção a todas as nações, feita para Abraão. De onde ela sabia isso? Pelas Escrituras. E é pela Escritura que conhecemos Jesus como Salvador e o seu grande amor. Construamos nossa vida, depositamos nossa fé nesse Deus que é tão grande, mas que se fez pequeno ao ponto de habitar no coração da gente, por meio da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, do nosso grandioso Deus. Confie nele e sirva a ele, hoje e sempre. Esta é a mensagem para você que reflete do tamanho de Deus quando perceber a grandeza do seu amor. Amém.